E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Espero que a sua sexta-feira tenha sido ótima. A minha foi média, marcando médico, marcando exame, mas tá tudo certo. Vamos lá. Hoje, já tô com a camisa nova. Vocês viram o lançamento dessa camisa aqui? Tem lá na Sal Store, em Alphaville, um lançamento novo do uniforme do São Paulo. Essa camisa aqui que homenageia o título paulista de 1975 e também a cor lembra o uniforme do Valdir Pérez. É uma comemoração da marca de patrocinador esportivo do São Paulo e você encontra lá na Sal Store em Alphaville. Uma camisa legal, gostei, achei legal essa camisa. Lá na Sal você também encontra todos os produtos, camisa número 1, camisa número 2, agasalho, tem um monte de novidade legal. Fica lá em Alphaville. Quero mandar um abraço pro pessoal da loja lá, todo mundo que me atende super bem. Tenho certeza que se você for lá conhecer e falar, vim pelo Barolo, o seu atendimento que já é bom, vai ser melhor ainda. Então tô bem trajado hoje, bem bonito. E ali atrás estão os presentes que vão para os inscritos do canal quando a gente completar 550 mil no Barolo Vídeos ou 171 mil no Barolo Jogos. Vamos ver se a gente consegue completar até depois do clássico contra o Palmeiras. O presente vai de aquela camisa de treino, o bonezinho do São Paulo e a blusa de frio. Está chegando frio, né? Pelo menos a previsão aqui em Jundiaí é de frio amanhã. Então se inscreva, comente, deixe seu like, já participe aí, seja um amigo do canal, você é muito bem-vindo aqui, parceiro do canal, tenho muito orgulho da nossa parceria, certo? Lembrando que estamos no Spotify também, então sempre esqueço de falar que a gente está no Spotify, nunca lembro, mas você sabe que, vou contar uma coisa pra vocês, o Spotify deu uma crescida no número de visualizações ali, viu? Porque é fraco, né? Porque eu também esqueço de divulgar, mas deu uma crescidinha lá, acho que o pessoal tá descobrindo sem querer, que eu também não anuncio, que a gente tá no Spotify. Barolo Vídeo, você confere lá, é fácil de achar. Eu posto aqui o vídeo às 8 horas, 7, 8 horas, geralmente às 8, né? E às 9 já tá lá no Spotify, tá bom? Meus amigos, aquele recadinho rápido da Flash Score pra você. Eu volto já já, segura aí. Pessoal, olha só, se você é como eu, se você curte números, se você curte estatísticas, se você curte dados do seu esporte preferido, não precisa ser só futebol não. Se você curte tudo isso, você precisa conhecer o Flash Score, que é um site super bacana, com todos os dados que você pode imaginar sobre o seu time, as partidas do seu time, o esporte que você quiser, vários esportes. Lá você encontra todas as informações, detalhes. Sabe aqueles bastidores que você vê, os números que você não vê, mas que você tem curiosidade para saber, e é importante até você saber número de chutes a gol, finalização, quanto cada jogador jogou, como foi na temporada, desempenho, o desempenho do seu time em determinada partida. Tudo isso você encontra no Flash Score. E um detalhe, totalmente de graça. É um site que você acessa e você tem todas essas informações. Confere, está sempre no primeiro link da descrição. Você clica lá, você vai conhecer o site. Aí tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, tem basquete, futebol, tem tênis. Tudo que você pode imaginar tem no Flash Score. Fácil de você acompanhar, é meio intuitivo, você vai acompanhando, clica ali, Campeonato Brasileiro, os dados, os números, eu tenho certeza que você vai gostar. Flash Score, é só clicar no primeiro link da descrição que você vai conhecer um site super bacana. E lembrando mais uma vez, produto ligado ao futebol, que a gente ama, e de graça, gente, não pode ter coisa melhor. Confere lá. Pessoal, no vídeo de ontem a gente falou sobre o Oscar, né? Tem mais informações hoje, se ele vai voltar ou não. Falamos também do Lucas Ferreira, né? A história da renovação de contrato, que tem 3 clubes interessados nele. E também falamos do Voo da Alegria, aquela história dos conselheiros viajando para assistir o jogo no Peru, que a diretoria do São Paulo desmentiu. Sempre esqueço de fazer também, falar para você que o vídeo fica aqui na janelinha do dia anterior. Certo? Meus amigos, ontem eu gravei o vídeo e falei para vocês, né? Tava rolando Libertad, Talleres e Libertad. Meus amigos, eu fui assistir o jogo. Que jogo horroroso. Meu Deus do céu. O jogo foi tão ruim, mas tão ruim que eu não aguentei assistir o segundo tempo. Não aguentei. Um jogo horroroso, horroroso. 2 times lazarento de ruim. E porrada e butinada. E caía um, caía outro. Um jogo horroroso, horroroso. 0-0. Esse resultado não classificou o São Paulo, porque o São Paulo podia se classificar se o Talleres tivesse vencido o Libertad. Foi 0-0, não venceu. Mas a classificação está muito perto. O São Paulo se classifica, se ganha o jogo já na quarta-feira contra o Libertad, já está classificado, né? Só que aí é o seguinte, pode até se classificar se perder. Porque se perder, ou torce, porque vê, ó, eu vou explicar direitinho para vocês aqui, ó. Se perder pro Alianza, que vai jogar, se perder pro Libertad, depende de um empate só contra o Talleres na última rodada
e em casa, né, que vai jogar em casa. Se perder, se empatar com o Tajeres, perdeu quarta-feira, empatou com o Tajeres, está classificado. Ou se não, o Alianza Lima, um tropeço do Alianza Lima nos 2 jogos também já classifica o São Paulo. Só que aí, o São Paulo tem 10 pontos e o Palmeiras tem 12 pontos. Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro classificado da classificação geral joga até o final, né? Vai passando de fase jogando o segundo jogo em casa. Então, para o São Paulo conseguir passar o Palmeiras, é o seguinte, precisa somar pelo menos 3 pontos a mais que o Palmeiras nos 2 jogos restantes. Ou seja, o São Paulo precisa vencer os 2 jogos e torcer para o Palmeiras perder um. Aí o São Paulo assumiria a liderança da Libertadores na primeira fase, na fase de grupos, e entra com vantagem. Eu particularmente acho difícil, porque o grupo do Palmeiras também é horroroso, não é? É mais fácil que o do São Paulo ainda, eu acho muito difícil. E falando em clássico, deixa eu só corrigir uma informação errada que eu passei para vocês. Eu tô falando toda hora, né? O jogo no Allianz Parque, não, o jogo é na Arena Barueri. Só que na Arena Barueri também o gramado é sintético, tá, gente? Eles colocaram o gramado sintético na Arena Barueri também, que o Palmeiras administra lá. Então o São Paulo vai jogar na Arena Barueri, só que no gramado sintético. E a CBF já divulgou o nome do árbitro, dos auxiliares e do VAR, que a gente sabe, né? Que eu não quero nem falar daquela vergonha que foi aquele último jogo. Bom, o árbitro vai ser o Rafael Rodrigo Klein, os auxiliares Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Michel Stanislau, e no VAR, Hilbert Estevan da Silva. Gente, é aquilo que a gente fala, né? Eu só não quero que esses caras atrapalhem, gente. Prejudiquem, não quero que prejudiquem nem o São Paulo nem o Palmeiras. Façam um trabalho de vocês de uma maneira decente, pra gente não ter que falar de vocês no jogo. Ninguém quer ser beneficiado, não. A gente não tá aqui torcendo pro juiz errar, favorecer o São Paulo como favoreceu descaradamente o Palmeiras no último jogo. A gente não tá torcendo pra isso. A gente torce pra ser um jogo legal, ser um jogo bom e a arbitragem não aparecer. E aí, só uma lembrança, uma informação do Palmeiras, o Bruno Rodrigues, que tá voltando, ele não joga desde o ano passado, tá na fase final de recuperação, teve uma lesão séria, e hoje a Leila Ferreira informou que os Palmeiras não recebeu nenhuma sondagem da CBF, nenhum contato da CBF em relação ao Abel Ferreira para ser técnico da seleção, e que ela já quer renovar com o Abel Ferreira, que o contrato termina em dezembro. Amanhã a gente passa todas as informações do Palmeiras, a campanha, como é que o Palmeiras está, a escalação. Hoje eu só prometo, como eu prometi para vocês todos os dias essa semana passar uma informação do Palmeiras, eu quis falar do Bruno Rodrigues e também da renovação do Abel Ferreira, tá? Bom, vamos falar do time do São Paulo. O Lucas deve ser titular no jogo contra o Palmeiras. Eu acredito que seja titular. Ele entrou no segundo tempo contra o Fortaleza, entrou no segundo tempo contra o Alianza Lima. Eu acredito que vai ser titular. O Oscar treinou hoje de novo, deve ser relacionado, deve ficar no banco de reservas. Eu estava vendo os comentários de vocês, também o pessoal está achando que não tem que arriscar com o Oscar agora. O cara fez 2 treinos completos, eu sinceramente não sei. Mas ele deve ser relacionado. Lembrando que o Arboleda pode ser escalado e o Pablo Maia também está recuperado. E o Zubeldia não tem nenhum desfalque por cartão amarelo. Então, teoricamente, tem quase todo mundo à disposição aí, né? E vamos ver como é que o Zubeldia vai montar o time. Como o São Paulo treina, amanhã define o time, né? Praticamente define o time, a gente vem com as informações do pré-jogo amanhã, tanto do Palmeiras quanto do São Paulo. Certo, meus amigos? Ó, lembrando, somos patrocinados pela KTO. Vou falar da história do Matheus Alves, tá, gente? Matheus Alves pode sair e eu quero muito saber a sua opinião se você venderia ou não o Matheus Alves. Vou falar os valores aí, 100 milhões, tá na capa do vídeo, né? Já vai pensando aí. Só lembrando, somos patrocinados pela KTO, você se diverte com apostas esportivas, sempre clicando no primeiro comentário fixado. Você aproveita, faz o seu cadastro e se divirta com apostas esportivas. Domingo tem Barcelona e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, vai ser esse meu jogo. O foco do meu final de semana de aposta vai ser esse jogo, que eu não vou apostar no Clássico, vou deixar para apostar no Campeonato Espanhol. Para mim vai dar Barcelona mais uma vez, 3-0, 3-1 Barcelona, depois você me cobra. Se você quiser fazer sua fezinha, não só no Campeonato Espanhol, mas em qualquer campeonato que você quiser, tá aqui no primeiro comentário fixado o link da KTO, aonde a diversão acontece. Jogue com responsabilidade, o site para maiores de 18 anos, certo? Meus amigos, o CSKA deve apresentar para o São Paulo uma proposta que é o seguinte: 64 milhões de euros, mais 5 milhões de euros, ou seja, 64 e 32 milhões de reais, dá 100 milhões de reais. Seria assim, 64 milhões
já paga na hora e depois esses outros 32 milhões por objetivos que o Matheus Alves cumprir. O contrato do Matheus Alves tem 20 anos, vai até dezembro de 2028, já é um contrato longo. Só que aí eu quero saber o seguinte, Matheus Alves tem 12 jogos como profissional e 2 assistências. É um menino que, a minha opinião, tá, gente? Não é um menino que resolveu os problemas no meio de campo do São Paulo, até porque não dá nem para cobrar o menino que está subindo agora. Só que eu acho o seguinte, vende ou não vende? 100 milhões é o seguinte, porque fica todo mundo falando, mas não jogou nada, não ganhou nada, vende logo, precisa de dinheiro. Eu acho o seguinte, gente, se esse clube não tivesse sido destruído pelas péssimas gestões dos últimos 15 anos, que inclui essa gestão, né, que é o mesmo grupo político que tá aí, se o São Paulo não tivesse sido destruído por esses caras, pela incompetência desses caras, você imagina o quanto de jogador poderia continuar no São Paulo e ter um ganho esportivo importante? Quantos jogadores poderiam ter ficado mais tempo no São Paulo e serem vendidos depois por um valor muito mais alto, se não tivesse que vender no desespero para tapar buraco que foi feito pela própria incompetência desses dirigentes? Então eu tenho certeza que muitos de vocês vão falar, não, 100 milhões, tem que vender e tal, é um valor muito alto para um menino que não fez nada, tem 12 jogos como profissional. Beleza, acho que isso é uma outra discussão. Só que eu não quero perder de vista por que isso acontece. Por que o São Paulo tem que vender um moleque que tem 12 jogos pelo profissional, 2 assistências, que poderia ter um futuro maior, assim como tantos outros? Eu não vou falar a lista aqui que nós vamos chorar. Então, esse ter que vender ou não ter que vender o menino da base, depois que se investe tanto, milhões em Cotia, milhões que são investidos lá, para vender um moleque que não deixou nenhum legado esportivo no São Paulo, nenhum ganho esportivo no São Paulo, assim como tantos outros, eu acho que a pergunta não é nem essa se deve vender ou não. A pergunta é, por que vender tão cedo? Por que destruíram o clube para precisar de dinheiro desesperadamente para pagar 1 bilhão de dívida e acaba vendendo um moleque que não deixou nada no São Paulo, nada. Daqui a 2 anos a torcida não lembra nem o nome dele. E existe o risco dele brilhar em outro time, como aconteceu com vários jogadores do São Paulo. Mas, em todo caso, eu quero perguntar para você se você venderia ou não. E se você concorda comigo que o problema não é vender ou não, é o problema de gestão. Quer ver outro lance de gestão? O Marcos Antônio deve ficar. Lembra, né? O Marcos Antônio e o Juan Tressoldi estão emprestados. Se o São Paulo tiver que comprar, vai ter que gastar quase 60 milhões em 2 jogadores que são reservas, né? O Marcos Antônio está jogando agora por causa da lesão do Pablo Maia. O Marcos Antônio, que o Belmonte adora ele, o Belmonte ele fala desses dois como se fosse o Xavi e o Iniesta, como se fosse o Maldini e o Iniesta. O Belmonte falou outro dia que... Vê se pode, gente. O diretor de futebol do São Paulo falou que ele gosta muito dos dois, porque os dois não pararam de treinar, mesmo quando eles não estavam jogando. Olha que qualidade, olha que profissionalismo, gente. Segundo o diretor de futebol, tem que contratar esses 2 jogadores, porque eles não pararam de treinar, nem quando eles não estavam jogando. Olha que coisa importante. Gente, certas coisas... E aí, o que o São Paulo quer fazer? Está praticamente fechado. Renova um empréstimo, aí vai pagar, porque aí quando renova o empréstimo mais 1 ano, vai ter obrigação de comprar quando acabar esse empréstimo. E aí vai pagar a primeira prestação lá na frente, quando nem o Casares for presidente mais. E o Belmonte fala, né, a gente vai empurrar para frente, vai empurrar... Vocês acham que isso é gestão? Vocês acham que isso é gestão? É a maneira correta de administrar o clube? Ou daqui a 2, 3 anos, quando tiver que pagar a primeira parcela, 2 anos, a gente não vai ter que vender outro moleque da base? Por mau planejamento, por péssima gestão? Então é isso, gente. A gente vai perder mais um menino, deve ser vendido, né? Porque os caras estão desesperados por dinheiro, então deve vender, precisa fazer pelo menos uma grande venda. A gente vai perder mais um menino que não deixou legado esportivo nenhum, não ganhou absolutamente nada, tem 12 jogos como profissional. Mas, gente, é só a minha opinião. Sinceramente, gente, esse tipo de coisa cansa. Você vir aqui falar, todo dia você lembrar dos problemas, todo dia você vê as entrevistas, o cara elogiando o jogador que não parou de treinar quando estava na reserva, gente. Vocês acham que esse tipo de diretor de futebol cobra alguém? Cobra jogador? Cobra treinador? Não cobra ninguém, gente.
Bom, meus amigos, voltamos amanhã, tá? A gente volta amanhã. Deixe seu like, se inscreva no canal. Vai entrar agora o vídeo aqui no finalzinho, vai entrar na janelinha aqui o vídeo de onde, caso você não tenha assistido. E a gente se encontra amanhã com o pré-jogo. Sabadão estamos aqui. Talvez eu poste um pouquinho mais cedo, ou talvez não, posto às 8 também. Aí você fica esperto. Se você clicar no sininho aí, que acho que eu nunca falei do sininho nesse canal, você recebe a notificação quando sair vídeo novo, tá bom? Fique com Deus, gente. Forte abraço. Devagar nas canjibrinas, devagar. Hoje você sabe como é a minha sexta-feira, né? Netflix e suco. Suco não, que eu detesto. É refrigerante zero, pizzinha e Netflix. Fique com Deus. Forte abraço, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.